Boa noite, gente. Bem-vindos a mais um Podvet. Nosso tema de hoje é peste negra, ou também conhecida como peste bubônica, que é uma zoonose. E foi uma das pandemias mais assustadoras da história. Hoje nós trouxemos duas convidadas muito especiais para dar um pouquinho mais de introdução do nosso tema de hoje, que é a doutora Letícia Viana, que é médica veterinária, e a doutora Juliana Neves, que é médica humana. Boa noite, gente. Eu sou a Juliana, médica de humanos. Boa noite, pessoal. Eu sou a Letícia, médica veterinária. Então, meninas, falem mais um pouco pra gente da peste bubônica. Então, meninas, a peste bubônica é uma doença causada, na maioria dos casos, pela bactéria Yersinia pestis, que tem tropismo pelos linfonodos. Ela se espalhou lá na Europa pelo século XIV, mais ou menos, e além do que todo mundo acha, os humanos e os ratos não foram os únicos afetados por essa doença, né? Os animais domésticos, como aves, cavalos, gatos, cachorros, também acabaram se infectando. Isso pode acontecer tanto pela picada da pulga, ou então pela injeção de água e outros alimentos contaminados, quando eles iam caçar outros animais que estavam infectados. Também é importante falar que essa transmissão pode ocorrer através de gotículas no ar, né? Pelo espirro, tosse, tudo mais, e contato com os animais domésticos que todos nós temos, né? E essa doença, ela tem 3 tipos de formas clínicas. A primeira, que é a mais comum, a bubônica, que vai afetar os gânglios, né, que já o nome diz bubões. A segunda, que é a pneumônica, que ela vai atingir os pulmões. E a terceira, que é a mais grave de todas, que é a septicêmica, que ela vai cair na corrente sanguínea, vai se multiplicar no sangue e vai espalhar pelo corpo inteiro. Isso mesmo. E nessa época, a medicina veterinária não era levada muito a sério, né? Então, os animaizinhos, eles eram vistos mais como vetores do que qualquer outra coisa, mas eles ainda assim tinham sintomas muito parecidos. Vômito, febre, enfim. Inclusive, tem um fato muito curioso também, que tem boatos, que nessa época, um dos padres, ele declarou que os gatos eram coisas assim do mal, do demônio, e ele determinou que todos os gatos deveriam ser exterminados. Com isso, a população de ratos cresceu muito, o que ajudou muito na doença se espalhar ainda mais pela Europa. Caramba, meninas, realmente é bem difícil essa doença, né? Mas agora a gente vai trazer 2 convidados bem legais para contar de uma maneira bem divertidinha pra vocês de como tudo aconteceu lá atrás pela visão deles. Olá, eu sou o Remy e esse aqui é o meu irmão Emílio. Oi. A gente tá aqui pra falar em nome dos ratos oprimidos do mundo inteiro. Ratos que não puxa. têm acesso às informações que os filmes trazem que falar até a tão gente. alto. Tenho sim. Nós ratos temos que ser firmes. Você disse que a gente ia cantar alguma coisa, fazer gracinha. Você não disse que a gente ia defender uma posição. Isso é importante. Os humanos têm que saber. Os humanos têm Nos que... alimentar, é isso que vocês têm que fazer. Deixar algum lixo dando sopa e não vamos incomodar ninguém. É só deixar a tampa da lixeira meio encostada. Tá bom. Continuando. Isso é um homem. Tudo bem? É um cachorro. O melhor amigo do homem. Olha pra ele de baixo pra cima. Um gato. Olha pro homem de cima pra baixo. Nós, ratos, nos vemos como iguais ao homem. Mas vocês, humanos, não enxergam dessa forma. E assim foi declarada a guerra! Guerra sem fim! Mas essa nem sempre foi a verdade. Ratos. O rato negro chegou ao Ocidente primeiro, pegando carona com os pioneiros que voltavam. Oriente Médio. Europa. Na Europa, achando muito lixo, sujeira, Não grãos esquece do lixo, né? e mais lixo para comer, o rato negro rapidamente prosperou. A peste negra. Peraí, para tudo! Tá tudo errado! Não foi assim que a gente ensaiou. O quê? Qual o problema? Não tem nada de ratos, trevas, ratos e máscara da morte. O meu script fala de ratos e máscara da morte. E você esqueceu a pulga. Não foi o rato que causou a peste, foi a pulga que causou a peste. A pulga é o problema todo. Dá a pulga pra ele. Não é essa. É essa aí. Ai, que nojo! Xenopsila cheopes. A pulga de rato. Tá vendo? Essa aí trouxe a praga pra esse sujeitinho aqui, o rato. Matando o rato. Quando
Quando a pulga sente o rato morto e frio, ela prefere achar um rato vivo e quentinho. Mas, se aparecer um humano no caminho... Bom... De 1347 até 1352, a praga, ou peste negra, matou 1/3 da população da Europa no século XIV. Assim como muitos ratos, talvez a maioria. E o que acabou com a praga? Ninguém sabe ao certo. Talvez o sabão, encanamento fechado, uma mudança de temperatura. Então, eu pedi para uma paciente minha, a Mariana, que eu tratei lá no Rio de Janeiro em 2019, quando ela estava com suspeita de peste bubônica, para ela falar um pouquinho dos sintomas, falar um pouquinho de tudo que ela passou. Oi meninas, tudo bem? Muito obrigada por me chamarem para o tão famoso Podvet. É uma honra estar aqui para vocês para contar um pouco da minha história. E foi uma honra ser tratada pela doutora Juliana Neves, que graças a Deus conseguiu me salvar e me curar. Bom, meu nome é Mariana, eu tenho 20 anos e sou moradora de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Aí eu vou contar um pouquinho da minha história com a peste bubônica. Bom, eu fui diagnosticada em dezembro de 2018, porque dei entrada no hospital, porque estava com insuficiência cardíaca. E lá começaram a fazer uma levada de exames de sangue, e acabaram fazendo amostra de pele, porque eu tava com uma ferida na perna. Aí coletaram amostra de pele, orais, nasais e anais. Aí sim conseguiram chegar ao diagnóstico de Yersinia pestis, que é a peste bubônica. Bom, no início do tratamento, quando já descobriram, a doutora Juliana já começou com antibiótico. E foi a melhor coisa a ser feita, eu acho que foi o que me salvou. E já me colocou em leito de isolamento, o que é o mais apropriado, né? Porque todo mundo sabe, antigamente, o surto que teve, né? Então é muito importante todo o cuidado. Bom, eu comecei a ter muito mal-estar, vômitos, muita dor no corpo, dor de cabeça. Também sentia muito arrepio de frio, febre. E isso só foi piorando, mas graças aos antibióticos e todo o cuidado da doutora, eu fui me recuperando e logo em alguns dias eu já estava curada. Óbvio que não foi rápido, foi um processo lento, mas depois de alguns dias eu consegui me recuperar e estou aqui para contar essa história para vocês. E graças a ela, eu tô aqui para contar, porque eu tinha muito medo de acabar morrendo, falecendo, por conta das histórias de antigamente, como foi, mas graças à tecnologia e à rapidez dos médicos de conseguir o diagnóstico e dar o antibiótico, eu tô aqui. E é isso, meninas, muito obrigada pelo convite, para eu contar um pouquinho da minha história, mesmo que breve, já é um relato, e é isso, agradeço pelo convite, por poder compartilhar minha história. E mais uma vez agradeço a doutora Juliana Neves, que conseguiu salvar minha vida. E é isso, meninas. Um beijo e adoro o podcast de vocês. Nossa, Ju, muito interessante esse relato que você trouxe pra gente. Eu trouxe também o tutor de um animal que eu tratei em Colorado quando eu tava lá em 2017. Infelizmente, a gente não conseguiu salvar esse animalzinho, a gente precisou fazer eutanásia, a gente chegou a entrar com tratamento, mas não teve como contornar. Eu trouxe mais para explicar como que foi que esse animal ficou e como foi todo esse processo. Boa noite a todos. Hoje eu quero compartilhar uma experiência que eu tive com o meu cão. Infelizmente, o nosso amigo ele contraiu a peste bubônica. E depois de uma luta difícil, tivemos que tomar a decisão de eutanasiá-lo. Quero contar a vocês os sinais clínicos que ele apresentou em casa, para que todos estejam cientes dessa doença e tomar as medidas preventivas contra os seus animais. Inicialmente, o nosso cãozinho ele mostrou sinais preocupantes há cerca de 2 semanas antes do diagnóstico. No início, notamos que ele estava mais letárgico do que o normal, ele perdeu o interesse de brincar e está saindo para passear. Ele teve um quadro de febre, que nós notamos essa febre que ele estava por conta do toque. Toda vez que nós tocávamos nele, nós sentíamos ele muito quente,
Além disso, ele começou a recusar comida e água, que era incomum para ele. Tá? E essa apatia se agravou com o tempo. Uma das características clássicas que nós notamos depois acerca da peste bubônica foi o inchaço dos gânglios, e notamos os nódulos inchados das mandíbulas e axilas. Esses inchaços eram visíveis e extremamente dolorosos ao toque. Também o comportamento dele se alterou, ele ficou mais agressivo, principalmente por conta da dor. Ele não queria ser tocado, isso foi um dos sinais de desconforto e dor intensa. Ele apresentou também uma respiração bem difícil, tá? Ele estava com a respiração, uma dificuldade intensa, uma dificuldade respiratória, começou a tossir, parecia ofegante também, a respiração estava rápida e era até angustiante de se ver. Levamos eles ao veterinário quando os sintomas se agravaram. Após os exames, foi confirmado que ele realmente estava com peste bubônica, uma doença rara em cães, e a natureza gravíssima da doença e o risco de transmissão a humanos levou à decisão difícil de nós eutanasiarmos ele. Fica aqui uma reflexão a respeito da peste bubônica, que é uma doença grave e rara, mas a experiência nos mostrou a importância de estar sempre atento aos sinais clínicos anormais em nossos animais de estimação. Não quero que ninguém mais passe por essa situação devastadora, e é fundamental que todos tenham noção da importância da prevenção, do cuidado da consulta a um veterinário, e se notar sinais incomuns, levar ele imediatamente para uma consulta especializada. Bom, e embora tenhamos perdido nosso cãozinho, eu espero ter deixado uma mensagem que todos os tutores possam estar tomando conta dos seus cachorrinhos e pelo menos estarem atentos aos sinais clínicos aí que caso ocorra com eles. Uma boa noite. Caramba, muito legal esses relatos que vocês trouxeram pra gente. Eu não tinha ideia de tudo isso. Mas agora eu queria saber, em questão de tratamento, diagnóstico, vocês podem dar uma embasada pra gente, tanto dos animais quanto dos humanos? Claro, o controle é igual a todos, né? É a descontaminação do ambiente, a higiene do ambiente, para evitar o surgimento de ratos. Também administrar antipulga nos animais, para evitar o surgimento das pulgas. Utilizar EPIs para aqueles que têm contato com pacientes infectados diretamente, como no nosso caso. E também recomenda-se fazer a quarentena, né? Isso mesmo. Já para o diagnóstico, a gente normalmente pede sorologia, PCR. É possível também fazer cultura do fluido desses animais, né? Ou então dos pacientes. E também exames de imagem. O exame de imagem, ele vai ser para verificar aonde exatamente essa doença está afetando. E a partir de tudo isso, a gente consegue se guiar melhor para qual tratamento a gente vai escolher. Mas normalmente, a gente opta pela gentamicina, além do tratamento suporte, né? Mas aí depende dos sintomas que cada paciente está apresentando. Então é isso, gente. Encerramos aqui mais um episódio do Pod Vet com essas presenças incríveis. Obrigada, meninas, por terem vindo. A gente que agradece pelo convite, por poder compartilhar um pouquinho do que foi essa doença. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar mais informação. Muito obrigada mesmo. Voltem sempre. Obrigada.